Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que traz temas de interesse público do nosso cotidiano. Centenas de mensagens ou ligações de uma mesma pessoa, comentários invasivos em redes sociais, perfis falsos que acompanham a sua rotina e a de familiares ou amigos. Notar que uma pessoa está sempre no mesmo local e horário que você. Esses são apenas alguns dos sinais de uma série de situações que podem indicar que alguém está sendo vítima de stalking. Para falar deste assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Conexão Popular Avelino Júnior, que é professor, advogado, representante lá da Unital. Avelino, professor, obrigado pela presença aqui no Conexão Popular. Eu que agradeço o convite. Também quem vai ajudar a gente neste debate, trazendo informações, é Marcelo Fonseca, que é neuropsicólogo. Marcelo, obrigado pela presença e por enriquecer aqui o nosso debate. Olá, pessoal, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Eu já começo fazendo a pergunta para você, Marcelo. Como é que a gente pode identificar essa prática de stalking? A prática de stalking ela é caracterizada por um comportamento que a gente pode descrever como abusivo, né? Onde um sujeito persegue outro, seja no ambiente virtual ou no ambiente real, vamos dizer assim, mesmo após inúmeras tentativas de controle dessa vigília e dessa perseguição. Ou seja, aquele perseguido manifesta desconforto, manifesta desinteresse, e mesmo assim o sujeito ainda passa a perseguir e a tentar convencer o outro de algum tipo de contato físico ou de contato afetivo de qualquer maneira. Professor Avelino, para ser vítima dessa prática de stalking, né? A pessoa ela tem que ter uma característica específica ou qualquer um de nós podemos nos tornar uma vítima? Qualquer um de nós, principalmente porque o perseguidor é uma pessoa que escolhe a vítima dependendo do seu caráter. Então, ele pode estar um elemento depressivo, ele pode ser um agressor. Então, aquilo que motiva é a vítima própria dele. Então, qualquer um de nós podemos ser vítimas desse crime. Marcelo, para a gente começar a traçar um perfil desta pessoa, né, que é chamado de stalker, né, ou de perseguidor, você como neuropsicólogo talvez já tenha tido alguns casos parecidos ou visto coisas, né, muito semelhantes. Quais são as principais características desse agressor? A gente tem que considerar que esse comportamento pode estar associado a vários diagnósticos diferentes. Então, a gente pode pensar em alguns transtornos de personalidade, alguns transtornos de humor. Alguns históricos de vida também podem favorecer esse tipo de comportamento. Basicamente, o que a gente tem que entender é que caracteriza, sim, um transtorno psiquiátrico, psicológico, que está associado aí a essa falta de controle. A gente chama isso de controle inibitório, né? Então, quando alguém nos diz, por exemplo, que não quer conversar com a gente ou que não quer ter um relacionamento, a gente passa naturalmente a se conter e se afasta. Indivíduos que têm baixo desse controle inibitório e que muitas vezes vão ter associações aí com sintomatologia depressiva, ansiosa, de transtornos de personalidade, não vão conseguir fazer essa contenção comportamental e aí sim vão passar a invadir o espaço do outro. Então a gente tem que considerar que sim, é um transtorno psiquiátrico. Então, dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa que pratica o stalking que não tenha nada relacionado à sua conduta psicológica. Exatamente. A gente tem que considerar que essa é uma característica associada a alguns transtornos específicos. Então a gente poderia dizer que é um sintoma. Professor, há vários casos que a gente vê, né, relatados aí, casos até mais antigos. O senhor acredita que na nossa nova conjuntura atual, basicamente, onde as redes sociais prevalecem, este tipo de prática tem ficado cada vez mais acentuado? Sim, devido à facilitação. Antigamente, as pessoas, para perseguir, elas ou mandavam mensagens intermediários ou então cercava a pessoa nas suas casas ou nos seus quarteirões. Hoje não, hoje ficou mais fácil. Então, basta com que o perseguidor inclua qualquer vírus ou programa de vírus no computador que ele pode perseguir a vítima sem ela saber. Saber os contatos, ela teclando o próprio computador, ele já tem noção. Então, a atividade desse perseguidor facilitou muito os instrumentos. Por outro lado também, professor, quando a gente tem uma pessoa que é perseguida, mas ela é uma pessoa influente, ou está sempre nas redes sociais, ou ela está sempre disponível online, ela também facilita o trabalho do stalker.
se facilita devido à rede social em si, mas ela também tem meios de tentar programar as mídias para evitar essa enxurrada de perseguições de mídias, de vídeo. Ela tem condições. Muitas das vezes, a vítima está tão empolgada com o que ela está produzindo, ela esquece de se proteger. Mas, como eu disse, qualquer um de nós estamos sujeitos a esse tipo de crime. A gente vai continuar entendendo esses casos, né, para a gente conseguir ampliar esse debate, essa discussão. Vamos lembrar de um caso emblemático aqui no Brasil? Em 2016, num quarto de hotel, a apresentadora Ana Hickman virou refém do seu stalker. Um homem completamente obcecado pela apresentadora que, sobre a mira de um revólver, dizia que ela havia partido o seu coração. Marcelo, nesse caso, essa pessoa que pratica, ela vai viver um mundo paralelo, um mundo de faz de conta? Em muitos casos, sim. A gente pode pensar em sintomas psicóticos mesmo, né? Então, pacientes que já apresentam um quadro psiquiátrico mais desenvolvido, pacientes esquizofrênicos, pacientes com transtornos delirantes. Infelizmente, esses serão os indivíduos com maior propensão à agressividade, maior propensão a cometimentos. Lógico, a gente já considera que o próprio ato de stalkear alguém já é um crime, né? Exatamente o que a gente está falando. Mas outros crimes associados, né? Então, a gente tem que entender que, em muitos casos, o transtorno psiquiátrico que fundamenta o comportamento são transtornos psiquiátricos graves o suficientes para, muitas vezes, motivar o sujeito a condutas mais violentas e condutas criminais em vários aspectos. Para a gente entender melhor este assunto, nós preparamos um vídeo que mostra alguns exemplos e até casos mais recentes. A gente vai assistir e, na sequência, a gente continua comentando sobre este assunto tão importante. Uma mulher presa por perseguir um médico de Minas Gerais, ligando 500 vezes e enviando 1.300 mensagens em um só dia, trouxe à tona a discussão sobre o crime de perseguição ou stalking. São centenas de mensagens ou ligações de uma mesma pessoa. São comentários invasivos em redes sociais. São perfis falsos que acompanham a sua rotina, a de seus familiares ou amigos. É perceber que uma pessoa está sempre no mesmo local e horário que você. A prática não é novidade, mas as redes sociais facilitaram e amplificaram o alcance dos criminosos. O stalking virou crime somente em 2021, quando foi incluído ao Código Penal. Segundo o artigo 147-A, o crime de stalking é definido como perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Acompanhamos o VT que mostra mais detalhes, né, dessas condições aí que facilitam tanto para o lado do stalking como dessa prática do stalking. Do stalker, que é o caso, o perseguidor. Marcelo, a gente vive numa sociedade que a gente está buscando atenção o tempo todo, as redes sociais estão aí para isso. Uma pessoa comum do dia a dia, ela pode não perceber que está sendo vítima, porque ela pode estar entendendo, por exemplo, que aquela pessoa está sendo atenciosa, carinhosa, está preocupada com ela. Qual que é o limite entre carinho, atenção, vontade de estar perto e a que momento esse limite é rompido para ser uma prática de stalking? A gente tem que considerar bastante a ideia da permissividade, né? Do até quando a gente permite essa aproximação, né? Então, talvez um ponto de partida interessante para a gente fazer esse questionamento é até que ponto você autorizou essa aproximação? Até que ponto você permitiu que essa aproximação existisse? E lógico, né? Se a gente tivesse fazendo a mesma discussão há 20 anos atrás, a gente teria um panorama totalmente diferente. Hoje, as redes sociais, a grande maioria das pessoas se expõe de uma maneira muito mais intensa e muito mais clara do que a gente tinha pré-redes sociais. Então, hoje, por exemplo, eu posso facilmente saber o que você fez no final de semana e o que a maioria das pessoas em casa fez no final de semana. Então, isso facilita muito um acesso a uma vida privada que também, muitas vezes, pode ser um motivador, um iniciador de comportamentos mais paranoicos ou de comportamentos mais persecutórios nesse sentido. Então, a ideia é a gente sempre perceber que, ao mesmo tempo em que a gente tem uma sociedade que agora
divulga e publica intimidades de uma forma muito mais desregrada, eu também tenho sujeitos que cada vez mais vão apresentar psicopatologias que vão favorecer esse tipo de comportamento. Então, o limite é até onde o meu comportamento de aproximação causa sofrimento ou desconforto a outra pessoa. Então, uma dica prática seria, a partir do primeiro não que eu sinalizei e a pessoa não soube respeitar este limite, a luz vermelha já acende imediatamente. Exatamente. Não necessariamente essa pessoa se tornará um stalker, mas esse é um sinal de alarme importante, né? E isso para qualquer tipo de relacionamento, né? Pensa em todo tipo de relacionamento. Se existe uma negativa de proximidade, se existe a instituição de um limite e esse limite não é cumprido, a gente já tem aí um relacionamento que já parte de um problema que é significativo. O Avelino Júnior também é professor da Unital, é advogado e trabalha no grupo de atendimento às vítimas, né? No caso é de violência sexual, mas a violência, quando implica sobre o ser humano, gera transtornos para todos, independentemente dessa camada de violência que a pessoa sofre. Professor, quais são os resultados, as consequências para quem sofre essa prática de stalking? Assim, o senhor tem conhecimento de outros casos de violência, mas na prática, o que essa pessoa começa a viver na vida dela de sintomas? Num primeiro momento, é a depressão e o medo de sair às ruas, porque quando há um ataque, quer seja pelas mídias, até pessoalmente, a pessoa pode sofrer bullying, a pessoa não tem mais condições de sair de casa pela vergonha, principalmente ao descobrir que os familiares estão sabendo, e muitas das vezes é mentira, é um fake. Mas depois que foi lançado na mídia, essa depressão aumenta e muito. Então, o que nós encontramos no GAV são pessoas que são vítimas de violência sexual, mas para chegar nesse ponto, já sofreram muitas perseguições anteriores. E as perseguições são paralelas, porque um passa para o outro a mentira e a pessoa, para todo lugar que ela olha, parece que está todo mundo perseguindo. Então, ela fica em casa, reclusa, fica refém dessas pessoas, desses perseguidores. Geralmente, a vítima de violência, ela sofre um primeiro passo, um descrédito, e ela sofre um segundo processo de revitimização, né? Ou seja, ela tem que contar aquilo que ela passou para alguém, aí a pessoa não acredita, ela tem que... Geralmente acontece isso também com a prática de stalking, o senhor acredita? Sim, porque num primeiro momento a sociedade, ela culpa quem deu o primeiro passo. Então, se porventura a primeira pessoa se expôs, a primeira coisa que a sociedade faz... Por que você se expôs? Então, a primeira coisa é julgar, infelizmente. E a partir do julgamento, não tem mais parada. Então, ela vem contar, e o que a gente faz no GAVES? Nós evitamos a revitimização, nós não queremos saber o motivo, nós queremos saber o tratamento, como vamos acolher de uma maneira humanizada, o que vamos fazer para evitar que, mais uma vez, ela tenha que contar a mesma coisa. E a parte de acreditar, geralmente é em criança e adolescente, mas já mudou bastante. Hoje, inclusive, os julgadores já estão de olho na credibilidade. Por isso que quando há uma escuta especializada, principalmente no fórum, ela é feita uma vez só para que haja uma possibilidade técnica e jurídica de um maior acerto, evitando que a própria criança ou adolescente continue tendo de relatar na delegacia, no fórum, na casa dos pais. Então, a gente faz um acordo, né, do GAVES com o Poder Judiciário para ouvir uma vez só e uma escuta especializada. Marcelo, complementando o que o professor colocou, muitas vezes a vítima se sente culpada desse próprio processo? Com certeza, com certeza. A gente tem todas essas cobranças sociais, a própria observação, né, de talvez de uma maior ou menor exposição em redes sociais, muitas vezes acaba criando esse sentimento, né, de que algo em seu comportamento colaborou para o ato criminoso, né? No exemplo do vídeo que a gente deu do médico, né, como ele atendia essa paciente, ela ligava para ele em alguns momentos dizendo que ia cometer suicídio, então ele dava atenção para ela, ouvia essas chamadas. Acho que foram 3 vezes que ela fez isso, ele deu atenção e a partir disso ela começou a fazer essa perseguição a ele e a família dele. Então esse sentimento de culpa, ele é também inerente a esse processo. Sim. Só a título de curiosidade, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu passei por uma situação muito parecida. Então, uma paciente, ela, após uma determinada negativa,
Então, ela passou a me seguir, ela me seguia na porta do ambulatório, ela ligou para os meus pais, até um determinado momento onde, assim, amigos que às vezes eu até tinha, assim, não tanta intimidade, mas que eu já não via há algum tempo, me ligavam e falavam assim, nossa, Marcelo, eu recebi ligação de uma moça que acho que foi uma paciente sua, pedindo para que você voltasse a atender ela. Então, é uma situação que causa um desconforto muito grande, até por envolver outras pessoas, né? Então, ela chegou, por exemplo, aí no trabalho do meu pai. Então, ao mesmo tempo em que a gente se sente culpado, muitas vezes nesse sentido de ficar pensando, se questionando, nossa, será que teve alguma coisa no meu comportamento que foi responsável por isso? Existe toda essa inibição social, né? Todo esse desconforto de uma situação da qual você tem controle zero, acabar afetando outras esferas da sua vida. E é um tema, como a gente falou, né? Acontecia no passado, acontece hoje, infelizmente vai continuar acontecendo, só que cada vez mais sendo falado, sendo debatido, colocando em prática, a gente vai ter mais liberdade de trazer esse assunto à tona, como está acontecendo aqui agora. Só que ainda é tabu nessa sociedade, né, professor? Além de ser o tabu, existe uma forma metodológica que o legislador definiu. Esse crime do artigo 147-A do Código Penal, ele é um crime que depende de representação e as pessoas não sabem disso. O que é representação? Faz-se um boletim de ocorrência eletrônico, pela internet ou pessoalmente, e a vítima tem até 6 meses da data do fato em rever e lá na delegacia, eu quero realmente representar. Se a vítima não for, nada vai acontecer. É apenas um mero papel de boletim de ocorrência. Então, essa parte educativa a partir do momento que aconteceu a perseguição, faz-se um boletim de ocorrência. Isso é o primeiro passo. Depois, retorna à delegacia e escreve, eu quero representar. Esse eu querer representar significa, quero processar a pessoa. As pessoas não sabem disso. Então, eles acham, faz o boletim de ocorrência, estou tranquilo. Não, não está tranquilo. E não vai acontecer nada com a vítima. Então, essa é uma forma educativa de estimular a vítima a retornar à delegacia e insistir que quer representar. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Conexão Popular e, na sequência, a gente continua falando dessa questão jurídica, né? Como você pode procurar os seus direitos e também quais são as implicações e o tratamento para as vítimas dos casos de stalking. Fica por aí que o Conexão Popular volta já já. Estamos de volta com Conexão Popular, hoje falando sobre stalking, recebendo aqui nos nossos estúdios Marcelo Fonseca, que é neuropsicólogo, e também Avelino Júnior, que é advogado e professor da Unital. A gente está falando sobre essa prática que agora virou crime aqui no nosso país, e para isso a gente preparou um VT melhor para explicar sobre os seus direitos, caso você ou alguém que você conheça esteja passando por esta prática. Vamos acompanhar e na sequência a gente continua aqui trazendo mais detalhes sobre esse assunto. O número de processos por stalking na justiça brasileira cresceu 71,4% em um ano. As informações do Conselho Nacional de Justiça são em relação a novos processos ajuizados a cada ano. Em 2023, foram registrados aproximadamente 27 mil novos processos por stalking em tribunais de todo o país. No ano anterior, foram cerca de 15 mil. Infelizmente, ainda existe muita subnotificação de dados. Os números apresentados são, portanto, os que chegam a se converter em ações penais. O estado campeão em ações penais de perseguição é o Rio Grande do Sul, com mais de 7.600 ações em 2023. Goiás e Santa Catarina seguem a lista, com 2.403 e 2.343 casos, respectivamente. Acompanhamos o VT e vimos aí que cresceu o número de pessoas que procuram a justiça. Professor Avelino, esse fato, as pessoas procurarem, mostra que essa notificação está ficando cada vez mais formal. A gente sabe que também existem os casos que são subnotificados ou que nem vão para a justiça. A lei que mudou em 2021, acrescentando como crime, ajudou neste processo? Ajudou porque as condutas criminosas têm que estar
tipificadas. O que é tipificar? Tem que estar na lei. Então, somente em 2021 é que o legislador inseriu. Então, antes, o crime acontecia, sempre aconteceu, mas quando chegava na delegacia, isso não é crime. Então, as pessoas dizem, como que não é crime? Então, de tantos crimes aparecerem, mas não terem tipificações, foi necessário o legislador acordar, olha, coloca no código, e por isso esse aumento, e a tendência é aumentar. O grande problema é que as vítimas não sabem como agir tecnicamente. Como eu disse, é importante inserir a representação. A vítima tem que fazer boletim de ocorrência, vai na delegacia, leva toda a documentação, celular, tudo que for dado print na tela, toda a documentação que ela tem, testemunha, leva para a delegacia, para criar uma instrução investigativa para gerar um processo. No caso, se a pessoa que cometeu a prática de stalking utilizou as redes sociais, hackeou, também pode ser considerado um crime cibernético? E se ela levou isso adiante, essas informações, pode ser calúnia, injúria, difamação também? São crimes separados, né? Já temos a tipificação de calúnia, injúria e difamação. Porém, a gente pode acumular, que ao mesmo tempo que se persegue, é um crime de ameaça, de perseguição, e, além disso, ela pode responder pelo crime, dependendo do que ela postar na ameaça, dependendo da injúria que ela fizer, ela também pode responder pelos outros crimes. Marcelo, pensando agora quem está do outro lado, a gente também pode orientar, a gente vai continuar falando da vítima, lógico, importante, mas se eu perceber que eu tenho alguma conduta que está me levando para este caminho de ser o próximo stalker de alguém, como que eu posso perceber isso e como é que eu posso agir, de que forma para evitar ser mais uma estatística? Eu acho importante a gente pensar, né? É lógico que a gente, na grande maioria das discussões, acaba tendo um foco muito na vítima. Mas percebe que o sofrimento está de ambos os lados? A gente viu ao longo da matéria, né, o caso da moça que stalkeava o médico e chegou a mandar 1.300 mensagens em um dia. É impossível a gente não considerar que não existe um sofrimento nisso. Então, a gente também tem que entender que o sujeito que está tendo o comportamento de stalkear alguém, ele também passa por sofrimento. Ele também tem uma demanda psicológica, ele também muitas vezes tem uma demanda psiquiátrica. Então, é interessante a gente observar sempre esse comportamento que lembra muito um comportamento compulsivo, né? Até que ponto eu consigo perceber o quanto eu não estou tendo controle de determinados comportamentos? E a gente vê muitos casos, Marcelo, de amigos ou amigas que terminam o relacionamento e você pergunta, terminou? Terminei. Quanto tempo? 6 meses. O que você está fazendo? Tô aqui, ele tá saindo com outra, ela tá saindo com outro. E essa prática que parece normalizada na nossa sociedade, né, de ver o que a pessoa tá seguindo, onde ela tá postando as fotos, com quem que ela tá, pode ser uma coisa que parece do querer olhar o que o vizinho tá fazendo, mas que pode ser indicativo de um problema futuro, né? Sim, vamos parar para pensar que essa prática, muitas vezes, por um período muito limitado de tempo, acaba sendo muito comum, né? Agora, vamos imaginar essa prática quando ela está instituída dentro de alguém que já apresenta um transtorno psiquiátrico ou já apresenta um transtorno psicológico. Então, a gente tem um comportamento que, muitas vezes, num espaço restrito de tempo, né, as próximas semanas, o primeiro mês, ainda, aspas, é socialmente aceito, se transformando num comportamento extremamente reprovável, que causa sofrimento para ambos os lados e que é, sim, característica de um transtorno mental. A lei, né, que a gente comentou aqui, a Lei 14.132, ela é de 31 de março de 2021, ela acrescentou o artigo 147A ao Código Penal e prevê o crime de perseguição, que é o stalking que a gente está falando. Então, perseguir alguém reiteradamente, ameaçando a integridade física, psicológica, restringindo a sua capacidade de locomoção, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Essa pena, ela tem uma reclusão que vai de 6 meses a 2 anos e a multa, ela é aumentada da metade se, por exemplo, você cometer esse crime contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher, por qualquer razão, né, por ser do sexo feminino, e ainda também mediante quando você faz isso de forma coletiva. Ou seja, o stalker ele pode fazer sozinho, mas ele pode se unir a outras pessoas para fazer essa conjuntura ficar maior contra a vítima. Professor Avelino, no caso, se a pessoa que está sofrendo com essa prática, ela não identifica essa pessoa, é um anônimo, como que ela pode fazer para também se proteger desta prática? Num primeiro momento,
ela tem que ter acesso às provas. Então, muitas das vezes, chega no celular e ela pode dar os prints na tela. E só que isso, a pessoa que está percebendo pode também apagar. Então, uma orientação é ela se dirigir até o cartório notarial, cartório de notas, e lá pode fazer uma ata notarial. O que é essa ata? O cartorário irá verificar o celular dela e vai escrever exatamente, vai descrever o desenho, escrever ou reproduzir o que está escrito e vai assinar. E o cartorário tem fé pública. Então, esse é um documento muito importante, serve como prova. Além disso, todos os vídeos, se essa pessoa puder guardar, gravar, talvez num HD externo, isso é útil. Faz o boletim de ocorrência e já deixa a representação e entrega para o delegado, está aqui a ata notarial. Uma hora, o que acontece? O próprio delegado pode baixar a portaria e começar a investigar. Isso é possível, o delegado de polícia, a pedido do juiz, entrar em contato com todos os provedores, qual é o IP da máquina, de onde está vindo isso, o ID do celular. Então, todos os equipamentos eletrônicos têm as suas identificações, tanto o ID quanto o IP da própria máquina. Só que, para dar o primeiro passo, a vítima tem que fazer boletim de ocorrência, tem que representar, trazer um ato notarial, se possível, se puder, deixar uma perícia ao celular. Então, a própria investigação vai chegar de onde partiu essas primeiras notícias, que seria a perseguição reiterada. Uma ou duas não configura, vai ter que ser reiterada. Ou seja, a internet não é terra de ninguém. Dá para saber quem fez. Sim, da onde partiu, então, principalmente quando você falou em coletividade. Quais os IPs que estavam interligados, quais o ID do celular. Claro, para evitar quebra de sigilo desmesuradamente, precisa sim pedir autorização judicial para ver quebra, para ir até o provedor, para ver da onde está saindo, para chegar até aquele desconhecido. Voltando ao exemplo do caso aí do médico de Minas Gerais que a gente viu, a pessoa que fazia a perseguição, ela foi para a cadeia recentemente, ela está presa, né? Acho que é a segunda vez que ela vai para a cadeia, se eu não me engano, na pesquisa que a gente fez. Marcelo, ainda pensando nessa família, né? No caso do médico, da esposa que sofreu a prática de stalking, a gente pode considerar que passar por isso também é um evento pós-traumático? Com certeza. Com certeza. Que vai ser agravado aí pela duração dessa perseguição, pelo tipo de perseguição, pelo tipo de assédio. Então, já tive experiências no consultório de pessoas que sofreram esse tipo de importunação, de perseguição, e que tiveram seus filhos também perseguidos em portas de escola. Então, existem alguns agravantes no que diz respeito do quanto isso vai trazer impacto para a vítima, né? E isso pode reverberar por muito tempo na vida dela? Não só na dela, né? Das outras pessoas também. Então, pensa, por exemplo, um pai que tem o tempo todo que hiper se preocupar em ir buscar os filhos, em quem vai estar na porta da escola. Vigília constante, né? Exato. Sempre ligando para a escola e relembrando de que nenhuma pessoa deve buscar as crianças. Até existe um caso famoso, um caso antigo, que foi apelidada de Fera da Penha, que foi uma mulher que ela cometeu um crime e ela sequestrou os filhos do amante na porta da escola e assassinou uma das crianças. Então, isso causa um desconforto absurdo e que muitas vezes vai marcar a vida das pessoas para sempre. A vítima de stalking, se não procurar a polícia, se não fizer esse registro, guardar isso para ela e de alguma forma não conseguir aliviar essa pressão que exerce sobre a saúde mental, ela pode também vir a cometer suicídio? A gente tem que imaginar assim, né, que fatores associados a estresse grave estão intimamente ligados, não só ao desenvolvimento de transtornos, vamos dizer assim, mais graves, como transtornos depressivos, transtornos ansiosos, de estresse pós-traumático, mas principalmente naquele sujeito que talvez já apresente um diagnóstico depressivo ou um início de sintomatologia depressiva, esse estresse pode sim ser suficiente para levar a sintomas mais graves, como a ideação suicida. Professor Avelino, quais dicas o senhor gostaria de deixar, então, para quem está assistindo o nosso programa, a respeito dessa questão de você procurar orientação e ajuda de profissionais? No primeiro momento, a vítima
precisa registrar o boletim de ocorrência, quer seja eletronicamente ou pessoalmente. Segundo, não apague nada do celular. Pegue o celular, dê o print na tela, procure gravar em um HD externo. Terceiro, se possível, vá até o cartório de notas e faça uma ata notarial, onde vai ser escrito tudo que está no celular. Essas são as mais provas dignas, porque o cartorário tem fé pública. Isso aí é o primeiro passo. O segundo passo é não deixar de retornar à delegacia para falar: eu quero representar, eu quero que essa investigação continue. Então, a parte mais importante é essa, da vítima dar o primeiro passo, para que o Estado possa prosseguir as investigações. E se ela não tiver como arcar, ela deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública? Sim. Na verdade, esse crime, como ele depende da representação, o fato da própria vítima representar, a ação é pública, condicionada a essa representação. Mas se quiser procurar advogado, seria melhor, porque o advogado orienta, vai até o cartório, faz a ata notarial, o advogado consegue verificar outras provas, outros indícios, e já leva tudo para o delegado, auxiliando as investigações devido à pouca quantidade que nós temos de investigadores e muito serviço. Então, quanto mais o advogado levar tudo pronto para o delegado, facilita a investigação. E assim que o delegado termina o relatório e entrega lá no fórum, o promotor, para denunciar, precisa dessas provas. Então, o advogado, como assistente de acusação na fase processual, também vai acompanhar a vítima nas audiências. Na audiência vai estar o possível perseguidor. Então, o advogado, psicologicamente, dá um amparo, um apoio para a vítima até a sentença final. Marcelo, quais dicas você deixaria, então, para quem acha que está sofrendo deste caso, está sendo vítima de perseguição, ou até mesmo para quem identificou algumas características que pode vir a se tornar futuramente um stalker? Eu acho que no caso da vítima, acho que o primeiro passo talvez seja exatamente essa busca por uma resolução judicial, a busca pelos seus direitos, até para que o comportamento seja interrompido num espaço mais breve de tempo. Acho que a partir do momento em que as vítimas comecem a observar sintomas de ansiedade, insônia, irritabilidade, ou qualquer mudança de comportamento, de humor, que vê uma associação com essa situação, buscar uma avaliação psicológica, até para que a gente consiga tratar com maior presteza, com maior velocidade, sintomas que às vezes vão se agravando e vão acabar caracterizando um transtorno mais grave lá na frente. No que diz respeito aos possíveis perseguidores, aos possíveis agressores, eu acho que a partir do momento em que o sujeito percebe que o comportamento dele é descrito de uma maneira muito clara como inadequada e que ele percebe ter cada vez menos controle sobre aquele comportamento, a avaliação psicológica também é o primeiro passo. Buscar explicações do porquê tem tido tanta dificuldade para controlar o comportamento e tentar encontrar as causas dessas patologias. Assim a gente encerra mais um Conexão Popular. Nós conversamos com o Marcelo Fonseca, que é neuropsicólogo. Marcelo, obrigado pelos esclarecimentos, por enriquecer aqui o nosso debate. Fico muito feliz e abraço a todos vocês. A gente também conversou com o professor Avelino Júnior, que é advogado também, faz parte da Unital. Professor, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos e por ajudar o nosso telespectador e a nossa telespectadora. Agradeço o convite e boa sorte aí, que todo mundo se prepare, porque infelizmente esse mundo de mídia, tudo pode acontecer. A gente fica por aqui, mas você vê e revê este programa nas nossas redes sociais. O nosso canal é youtube.com/TVC Taubaté. Agora, se você já estiver acompanhando pelo meio digital, a gente está em canal aberto 4.2 e pela Claro TV número 4. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o nosso próximo Conexão Popular. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.